Você que investe em cripto já conhece esse movimento. O mercado começa a aquecer, surge uma moeda nova quase todos os dias e muita gente sente que precisa correr atrás da próxima geminha ou atrás da próxima oportunidade da vida. Parece que todo mundo está ganhando dinheiro em algum lugar, menos você, mas não se engane, o mercado está mudando e em 2026 a tentativa de ganhar dinheiro rápido com cripto pode custar caro. Agora o mercado está mais maduro do que nos ciclos anteriores, tem mais capital institucional em circulação, a infraestrutura está mais desenvolvida e temos históricos mais longos de projetos que já passaram por fases boas e ruins. E como consequência dessa mudança do mercado, o capital que está entrando agora tende a ser mais seletivo porque é um fluxo enorme que vem principalmente de gestoras profissionais, fundos institucionais, tesourarias de empresas e veículos regulados como ETFs. Esse perfil de investidores de grande porte não está em busca de novidades, muito pelo contrário, eles priorizam ativos que já provaram utilidade, segurança e capacidade de operar em escala, inclusive quando o hype do mercado já passou. Por isso hoje eu vou focar em 5 criptomoedas que estão entre as maiores do mercado porque elas têm características que ajudam a sustentar o valor ao longo do tempo, como efeito rede, liquidez, base de usuários e infraestrutura robusta. Essas 5 estão entre as top 10 em capitalização de mercado e devem ser vistas como promessas fortes para quem quer montar uma carteira mais estratégica em 2026. A ideia aqui é te ajudar a entender a função e a importância delas porque esse tipo de leitura muda completamente a forma como você constrói, ajusta e mantém a sua carteira no longo prazo. Eu quero que você assista a esse vídeo com uma pergunta na cabeça. Quando você investe em uma criptomoeda, você está comprando apenas um ativo negociável ou está comprando participação em infraestrutura que outras pessoas e empresas realmente utilizam? Eu vou seguir exatamente esse raciocínio porque esse ano a combinação entre segurança, adoção e utilidade é o que vai sustentar o valor das criptomoedas. E essa combinação aparece de formas diferentes nessas 5 criptos que eu selecionei para você, começando pela maior do mercado, o Bitcoin. Eu já adianto que eu não vou ficar falando básico, eu vou te explicar por quais motivos ele continua sendo a principal promessa do ano. O ponto relevante para 2026 é entender por que, mesmo depois de tantos ciclos e apesar do surgimento de tecnologias mais rápidas, o Bitcoin continua concentrando liquidez e recebendo atenções dos investidores institucionais. O Bitcoin funciona como uma fortaleza digital porque ele prioriza segurança acima de qualquer outro objetivo. E você vai entender por que segurança é a palavra-chave para um mercado que está crescendo tanto. O protocolo do Bitcoin é conservador de forma intencional, com escassez programada e regras claras de emissão que não dependem de decisões humanas. Para o investidor, isso reduz incertezas e facilita a entrada de capital institucional a longo prazo, porque instituições operam melhor com regras claras e ativos mais previsíveis. E é exatamente por isso que o Bitcoin não vai parar de crescer. Ele é um ativo atrativo para grandes investidores. Inclusive, os dados ajudam a reforçar esse ponto. O Bitcoin tem uma capitalização acima de 1,8 trilhão de dólares e os ETFs spot nos Estados Unidos já acumulam mais de 100 bilhões de dólares sob gestão. Com todo esse fluxo de dinheiro institucional, o Bitcoin passou a ser visto como referência de liquidez e reserva dentro do mercado cripto. Até mesmo investidores que buscam risco em altcoins costumam manter o Bitcoin como base da carteira porque ele tende a atravessar períodos de estresse com muito mais resiliência. Outro ponto importante é que o Bitcoin não depende de um país, de uma empresa ou de um grupo específico. Essa independência ajuda a explicar por que ele continua ocupando uma posição central no mercado ao longo do tempo. A segunda cripto que pode performar bem este ano é o Ethereum, mas ele tem um papel completamente diferente do Bitcoin, porque ele funciona como uma plataforma onde várias aplicações são construídas e isso cria um tipo diferente de efeito rede. Foi ali que os contratos inteligentes ganharam escala. Com a infraestrutura do Ethereum, vimos pela primeira vez a criação de aplicações financeiras, tokens e integrações que vão muito além da lógica de comprar e guardar uma criptomoeda. Hoje, o Ethereum lidera o setor de finanças descentralizadas com cerca de 73 bilhões de dólares em valor trancado na rede. E mais de 30% do Ether está em staking, comprometido com a validação das transações. Para o investidor, esses dados indicam envolvimento de longo prazo tanto de capital quanto de participantes, e isso ajuda a avaliar a robustez do ecossistema
ecossistema do Ethereum. Além disso, esse protocolo passou por um teste de engenharia que foi relevante para o mercado inteiro, porque a transição para Proof of Stake precisava acontecer sem a rede parar. Só para você entender, essa transição foi chamada de demerge. Foi como trocar o motor de um avião enquanto ele ainda estava no ar. E o resultado deu muito certo porque houve uma redução de 99,9% de consumo de energia. Essa mudança acabou com uma crítica recorrente sobre a sustentabilidade e também mostrou a capacidade de evolução técnica do Ethereum. Tudo isso sem quebrar a base de usuários e a confiança do ativo. Isso aumentou a probabilidade do Ethereum continuar como plataforma dominante para aplicações em 2026. Até aqui, o Bitcoin e o Ethereum aparecem como base do mercado por motivos diferentes. Um pela segurança e previsibilidade, o outro pela infraestrutura e aplicações e pelo ecossistema que se formou ao redor dele. A partir daqui entram projetos que apostam mais diretamente em eficiência, desempenho e integração com o sistema financeiro tradicional. Então aproveita para deixar o like agora nesse vídeo e comenta aí para mim se você está otimista ou pessimista com as criptos esse ano. A próxima da lista é a Solana. Agora o foco muda totalmente porque ela foi construída com outra prioridade desde o início, que é oferecer alto desempenho e baixo custo para aplicações que exigem escala. A Solana foi desenvolvida para atender casos de uso com muitas interações por segundo, como jogos, redes sociais e serviços interativos em que os usuários esperam respostas rápidas e uma experiência contínua. O mecanismo que organiza o tempo das transações faz com que a rede processe mais transações em menos tempo e com menor custo. Isso atrai usuários e desenvolvedores que utilizam a Solana para criar aplicações de alta performance. Para quem investe, é importante entender as consequências. Redes que processam mais e cobram menos tendem a atrair diversas aplicações, e aplicações atraem mais usuários, e mais usuários reforçam o efeito rede. Ao mesmo tempo, esse modelo traz alguns desafios. Redes muito rápidas costumam ser mais complexas, e a Solana já enfrentou episódios de instabilidade no passado. Isso é um fator relevante na análise de risco, porque disponibilidade é a parte essencial da confiança em uma infraestrutura. Ainda assim, a Solana cresceu muito, com cerca de 9 bilhões de dólares em valor total na rede e uma posição muito forte no setor de DeFi. O amadurecimento da Solana ficou mais visível com o lançamento dos ETFs de Sol, que atraíram grandes fluxos de investidores institucionais. Agora, a Solana passou a ser tratada como uma rede com liquidez suficiente para entrar no radar de investidores profissionais. Ou seja, ela segue relevante em 2026 se continuar amadurecendo e oferecendo essa experiência de uso fluida, com capacidade de processar milhares de transações ao mesmo tempo. Avançando na lista, a Ripple é um ativo que mira em um problema bem específico do sistema financeiro tradicional, que são as transferências internacionais lentas e caras. O foco da XRP em remessas rápidas e custos baixos ataca exatamente nesse gargalo, que é onde os bancos e provedores de pagamentos sentem mais dor. Na prática, a XRP funciona como uma alternativa ao sistema SWIFT tradicional, com liquidações em poucos segundos e custos operacionais reduzidos. Ainda falando de Ripple, o risco regulatório sempre teve um peso relevante nessa tese, mas esse cenário começou a mudar. A Ripple obteve decisões favoráveis no processo contra a SEC e isso reduziu as incertezas em torno do uso do token. Esse avanço já aparece no interesse institucional. O lançamento de ETFs atrelados ao ativo teve uma adesão muito forte e atraiu quase $1 bilhão de entradas, mostrando que o ativo voltou ao radar dentro de produtos regulados com mais visibilidade e liquidez ao longo do ciclo. Para o investidor, isso importa porque mostra uma mudança de postura do mercado institucional e, como já falamos, esses investidores de grande porte tendem a investir somente quando qualquer risco jurídico deixa de ser um grande obstáculo. Por isso, é importante acompanhar se a integração da XRP com o sistema financeiro formal está tendo avanços, especialmente em contexto de maior clareza regulatória nos Estados Unidos e em outros mercados. Por fim, a Tron aparece como uma rede focada em eficiência operacional e casos de usos de alto volume, especialmente para transferências em stablecoin. O modelo de validação com um número reduzido de participantes na rede prioriza velocidade e baixo custo, e isso atrai quem precisa movimentar valores com frequência. A rede Tron funciona com um grupo reduzido de participantes, formado por 27 super representantes eleitos. Para o investidor, o ponto central está na consequência dessa escolha, porque ao reduzir o número de validadores, a rede ganha velocidade e custo operacional mais baixo. Em contrapartida, esse modelo envolve um grau maior de concentração na validação, o que deve ser considerado na análise de risco do projeto. A
Tron é uma das principais redes para movimentar o USDT, com milhões de transações diárias. Esse uso constante ajuda a entender por que a Tron continua relevante em 2026. Depois de olhar para essas 5 criptomoedas, o ponto principal que eu quero deixar claro aqui é como isso se conecta com a construção de patrimônio em cripto. Quando a decisão de compra é baseada só na expectativa de multiplicação rápida, o risco tende a ser maior e você acaba comprando projetos frágeis. Concorda comigo? Porque projetos sem base de uso dependem de narrativa e hype para se sustentar. Quando o mercado esfria, essa fragilidade aparece e sua carteira fica exposta a um risco completamente desnecessário. Quando você foca em redes consolidadas com muitos usuários, liquidez e usabilidade, você reduz a dependência do hype e passa a operar com mais consistência. Em 2026, o mercado tende a ser mais exigente e pode penalizar as escolhas sem fundamentos. Então, faz sentido olhar para essas 5 criptos com categorias diferentes de exposição dentro do mercado. O Bitcoin cumpre o papel de reserva e segurança. O Ethereum entra quando você quer exposição a um ecossistema de aplicações. A Solana tende a atender quando você quer performance e experiência de uso em grande escala. Já a Ripple entra quando você quer a tese de integração com o sistema financeiro tradicional. E a Tron serve quando você quer eficiência e casos de uso com alto volume e especialmente no setor de stablecoins. E claro, desde que você aceite o trade-off de descentralização. Antes de se expor a qualquer cripto, vale estudar qual problema ela resolve, quem usa essa rede de fato e por que ela continua sendo escolhida mesmo quando o mercado está em queda. Esse tipo de análise muda a forma de montar a carteira e ajuda a atravessar o ciclo com muito mais clareza. Por isso, eu te convido a seguir o canal do MB para receber conteúdos como esse que te ajudam a se posicionar melhor no mercado. Eu sou a Ana de Matos e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!